E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Alisson e hoje estamos aqui para palpitar a 31ª rodada do Brasileirão. Segue com a gente aí. Isso aí, vamos que vamos, já sabe, né? Ajuda demais, deixa o like aí. E os palpites de vocês também, né? Vocês tentam daí, a gente tenta daqui. E é isso, mas o que é? E é isso, segue a gente nas redes sociais também para dar uma moral. E se for novo, se inscreve também no canal. E é isso, editor. Solta a vinheta. Galera, antes de começar o vídeo, aquele recado tradicional, não estamos aqui para dar dicas de aposta, a gente tenta acertar daqui com um pouco de estatística, um pouco de atismo, vocês aí também, e é isso. E é isso. Então, falando nisso, vamos ver como foi a rodada passada. São Paulo 3x0 no Vasco, nós dois acertamos a vitória do São Paulo. Corinthians 5x2 no Atlético, nós dois acertamos a vitória do Corinthians. Atlético Goianiense e Cuiabá ficou em 0x0, nós dois acertamos o empate. Cruzeiro 1x1 no Bahia, eu consegui cavar o placar. Inter 1x0 no Grêmio, nós dois acertamos a vitória do Inter. E Juventude perdeu o Palmeiras de 5x3, nós dois acertamos a vitória do Palmeiras. É isso mesmo, nós dois acertamos a vitória do Palmeiras. E foi isso. Não foi ruim, não foi boa, porque não vieram tantas cravadas, já teve a tua aí para não passar batido, mas tá bom. 6 acertos, uma cravada só. Tá bom, tá valendo, tá valendo. Vamos lá então, Felipe, sem mais delongas, então galera, Grêmio e Atlético Goianiense, vamos ver o que o Felipe tem pra falar aí. Vamos lá, eu vou de Grêmio 3x1. O Grêmio vem de 2 derrotas seguidas, mas as duas foram fora de casa. Em casa, nos últimos 5 jogos, foram 3 vitórias. Todos esses últimos 5 jogos aí em casa, com gols para os dois lados e uma média, né, boa aí de gols nas partidas. Pega o Goianiense, que é o lanterna, só 5 vitórias aí nesses 30 jogos do Brasileirão. 8 derrotas seguidas jogando fora de casa aí no campeonato. Bom jogo pro Grêmio aproveitar, 3x1. Show, eu vou de 2x0 também, não tem muito o que falar. O Grêmio em casa é muito forte, pega o Atlético Goianiense que não vence há muito tempo. Só uma zebra muito grande aqui para tirar essa vitória do Grêmio, por isso eu vou de Grêmio 2x0, eu acho que nem levar gol. Vitória e Fluminense. Eu vou de Vitória 1x0, Vitória só tem uma derrota e 3 vitórias aí nos últimos 5 jogos. As últimas 3 vitórias que teve em casa foram por 1x0. É o primeiro time ali fora do Z4, então precisa muito dessa vitória como mandante. Pega o Fluminense, que vem de 3 vitórias seguidas, as 3 sem sofrer gols. Na verdade, as últimas 9 vitórias do Fluminense foram sem sofrer gols. Impressionante, né? Sempre que tem conseguido vencer, normalmente, ou quase sempre, pelo menos, é 1x0, 2x0, não levando gols. Mas acho que vai dar vitória aí como mandante 1x0. Show de bola. Pensei em colocar a vitória, mas vou de 1x1 nesse jogo. O Vitória aí tá melhorando seu futebol nos últimos jogos, tá sobrevivendo ali aquela situação do Z4 nas últimas rodadas, o que tem que se fazer. E o Fluminense melhorou bastante, já subiu um pouquinho na tabela já pensa na Sul-Americana, talvez se escapar de vez desse risco de rebaixamento. Então achei o jogo bem páreo mesmo, Vitória bem, Fluminense bem, mas tem o fator casa do Vitória que pesa muito também. Então por isso, 1x1. Flamengo e Juventude. Esse eu vou de Flamengo 2x0. Né? O Flamengo aí no Brasileirão só tem 3 vitórias nos últimos 10 jogos, é o campeonato que o Flamengo realmente caiu bastante, mas vem animado aí pela classificação da Copa do Brasil, né? Vem melhorando aí com o novo técnico. Como mandante só tem uma derrota nos últimos 7 jogos, então mesmo quando não estava tão bem, como mandante sempre conseguiu melhores resultados e precisa, né, garantir aí também essa vaga no G4, então precisa voltar a mandar bem no Brasileirão para pelo menos ficar no G4. Pega o Juventude, que está 8 jogos sem vitórias, 3 derrotas seguidas, e das 8 vitórias que tem no campeonato, só uma foi fora de casa. Então, o fator decisivo aí é o mando de campo, Flamengo 2x0. Show de bola. Mesmo pensamento que o Grêmio, o Flamengo favoritaço, vai ganhar no Maracanã, onde joga em casa sempre muito forte, e pega o Juventude, que não vem no momento muito bem, e mesmo se viesse um momento bom, provavelmente seria na sua casa, porque fora de casa o campeonato todo foi muito mal. Então, 2x0 também Flamengo, sem levar gol. Palmeiras e Fortaleza. Eu vou de Palmeiras 3x1, Palmeiras 9 jogos sem derrotas, colado no Botafogo. O Botafogo não pode respirar, né, que o Palmeiras já tá ali. Não sofreu gol em 5 dos últimos 7 jogos e tem 11 vitórias nos seus 15 jogos aí como mandante do campeonato. Impressionante. Pega o Fortaleza, que só tem 2 vitórias nos últimos 9 jogos, caiu bastante realmente, de boas fases que já viveu na temporada. 4 jogos sem vitória, jogando fora de casa no campeonato. E marcou gol em 7 dos últimos 8 jogos que teve fora. Então, mesmo não vindo tão bem, mas sempre marca seus golzinhos. Vou de Palmeiras 3x1. Show, mano. Vou um golzinho a menos, vou de Palmeiras 2x1. Palmeiras em casa sempre muito forte, como você falou aí, dos 15 jogos e tudo mais. E o Fortaleza, o campeonato todo, fora de casa, não conseguiu bons resultados, já que em casa, se não me engano, tá até invicto até o momento, mas fora de casa até agora não conseguiu render. Então, o Palmeiras em casa, embalado, vou de 2x1. Mas um jogo que pode acontecer outras coisas também, né? O Fortaleza não é uma equipe boba, não. Vamos lá, Felipe, Atlético e Cruzeiro. Eu vou de Atlético aí 1x0. Né? O Atlético 6 jogos sem vitória, 5 derrotas seguidas. Em 3 dessas 5 derrotas,
não fez nenhum golzinho. Incrível, né? Fase bem ruim mesmo. Pega o Cruzeiro, que também não vem, né, numa fase tão boa. Cruzeiro 6 jogos sem vencer, 5 empates nesses últimos 6 jogos, a diferença é essa, né? O Cruzeiro empata mais do que perde. 5 empates nesses últimos 6 jogos aí, e 4 desses 5 empates por 1-1. A maioria dos empates aí com gols. E o Cruzeiro ainda tem o detalhe de estar um pouco mais preocupado com o jogo de volta lá da Sul-Americana, né? Por isso, acho que o Atlético pode aproveitar um pouco mais, 1-0. Então, dito tudo isso, eu vou de 1-1, mais um empate de 1-1 pro Cruzeiro aí. Realmente o Atlético segue muito pressionado, às vezes isso é bom porque o time tem que vencer de qualquer jeito, entrar pilhado, mas às vezes é ruim porque a pressão cai em cima e o time não consegue fazer um bom futebol e acaba piorando, né? Já o Cruzeiro fora de casa também não é uma equipe muito boa, né? No campeonato também sempre aproveitou o fator casa, então eu acredito que 1-1 é um bom placar. Agora, Felipe, Atlético Mineiro e Inter. Eu vou de Atlético Mineiro 2-1, pensei em vários placares aí para esse jogo, né, que realmente tudo pode acontecer, mas vou de Galo 2-1. Galo aí 6 jogos sem derrota, 7 jogos sem derrota jogando em casa, vem aí de um 3-0, né, contra o River Plate, embalado. Talvez até precise se preocupar um pouco menos com o jogo de volta, né, com esse resultado bom que construiu. Pega o Inter, que vem de 2 vitórias seguidas, uma derrota nos últimos 7 jogos e 5 jogos sem derrota jogando fora de casa, então realmente são 2 times que estão bem aí para essa partida. Pensei em várias opções, mas vou de Galo 2-1. Show, mano. Nessas opções eu fui na mais diferente. Eu vou de Inter 1-0, mesmo fora de casa. O fator que pesou para mim foi que o Inter era num momento muito bom no campeonato, crescendo muito. E o Atlético Mineiro tá com a cabeça muito na Libertadores, por mais que ele fez um resultado legal, não adianta, né? O jogador tá com a mente lá, é lá que é o foco e tudo mais, tem Copa do Brasil também. Então eu acredito que possa estar uma relaxada nesse jogo, mesmo sendo em casa. 1-0 no Internacional, mas tudo pode acontecer. Bragantino e Botafogo. Botafogo, vamos lá. Eu vou de Botafogo 1-0. Bragantino 6 jogos sem vitória, 4 desses últimos 6 aí foram empates, assim como o Cruzeiro empata bastante também. 2 jogos seguidos sem conseguir fazer gols. Aí já pegou a situação lá do Atlético Paranaense, né? Que não estava conseguindo marcar gols. Foi do Atlético? Mas foi do Atlético, não. Foi de outro time aí que não estava conseguindo marcar gols. Isso aí. 3 empates seguidos em casa. Só 2 pontos de distância do Z4. Então, fase não é boa. Botafogo 13... Aí é o oposto, né? Botafogo 13 jogos sem saber o que é perder. Vem de um 5-0 aí numa semifinal de Libertadores. E fora, aí no Brasileirão, vem de 2 vitórias seguidas por 1-0. Então, acho que vai ter a terceira aí por 1-0. Show de bola. Eu vou de 2-1 pro Botafogo. Jogo em casa, o Botafogo sempre é muito mais forte. Fora de casa tem aquela situação que, né, uma vez ou outra deu uns vacilos. Tem um Palmeiras muito ali em cima dele ali. Se der um vacilo, o Palmeiras pode passar. Mas eu acredito que o Botafogo vai entrar pilhado, mesmo com o jogo aí da Libertadores já praticamente garantido. Não sei se futebol existe isso, mas praticamente garantido, então dá pra focar legal no Brasileirão, não tem que poupar ninguém. Então acho que dá pra o Botafogo vencer, já que o Bragantino tá ladeira abaixo. Criciúma em São Paulo. Vou de Criciúma 2-1. Criciúma só uma derrota nos últimos 4 jogos. O fator pra mim decisivo aí desse palpite, né? É o modo casa, quando ativa o modo casa do Criciúma tudo muda, né? Só tem uma derrota nos últimos 12 jogos em casa, e nos últimos 3 jogos em casa nem sofreu gols. Pega o São Paulo, que vem de 2 vitórias nos últimos 6 jogos, a fase não é tão boa, mas fora de casa é muito pior, né? Só uma vitória nos últimos 11 jogos, então Criciúma 2-1. Show de bola, mano. Pensei em colocar o Criciúma 2-1 também, mas vou de 1-1 nesse jogo, como você disse, Criciúma muito, muito forte em casa. Esse fator casa provavelmente vai pesar muito na luta contra o rebaixamento. Se não fosse isso, talvez estaria na zona de rebaixamento. Vai saber aproveitar bem. E o São Paulo é aquela incógnita, né? Um jogo em casa perde, ou fora às vezes ganha, jogo empata. Então, realmente, São Paulo no Brasileirão não dá para esperar muita coisa, principalmente fora de casa. Mas eu vou de 1-1. A questão que o São Paulo vai jogar bem contra o Criciúma também. Cuiabá e Corinthians. Corinthians 1-0, na minha opinião. Cuiabá aí é o penúltimo, só 6 vitórias em 30 jogos, só uma vitória nos últimos 13 jogos e nos últimos 3 jogos não marcou gols. Pega o Corinthians aí que vem de 3 empates nos últimos 4 jogos, mais um time aí, né, dos que a gente tem falado de muitos empates. Empatou no jogo de ida da Sul-Americana, jogando em casa, né, então precisa muito recuperar fora, mas também não pode dar bobeira no Brasileirão, que tá aí no Z4, né? E perdeu 7 dos últimos 9 jogos que jogou como visitante no Brasileirão. Se não fosse o Cuiabá o adversário, talvez seria mais difícil de pensar na vitória do Corinthians. Mas como é o Cuiabá que tá mal demais, Corinthians 1-0. Vou com você, mano. 1-0 também, literalmente tudo que você falou, assina embaixo. Não sei se minha assinatura vale muito, mas eu assino. Vale, pô, tá cravando direto aí, pelo amor de Deus. Lá ele. Lá ele. Vamos lá, Cuiabá realmente tá ladeira abaixo, não consegue em casa, fora de casa, não consegue nem marcar gol, como o Felipe disse.
E o Corinthians fora de casa é um desastre, mas esse jogo possa ser uma peça-chave para fugir do rebaixamento, já que tem um adversário aí praticamente aí entregue, né, no Brasileiro. Então, vamos ter que aproveitar, né? 1-0 Corinthians. E para fechar, Felipe, Vasco e Bahia. Cara, esse eu vou de 1-1, Alisson, mas é um pouco mais de intuição mesmo, né? O Vasco aí voltou a vencer depois de 8 jogos. Como mandante, que é o ponto mais forte do Vasco, sem dúvidas, né? Só tem uma derrota nos últimos 14 jogos. Então, em casa, realmente é um time que se sai muito bem. Nos últimos 3 jogos em casa, a média de gols foi um pouco mais baixa, né? Ali sempre na casa do 1-0, 1-1. Pega o Bahia, que só tem 2 vitórias nos últimos 9 jogos. O Bahia é um dos times que mais caiu, né? Pelo começo de campeonato que fez, depois nessa reta final realmente desandou. Fora de casa só tem, fora de casa tá 3 jogos sem vitórias. E esses últimos 3 jogos aí fora, com gols para os dois lados. Vasco muito forte em casa, mas eu tô nessa intuição mesmo do empate, não consegui a vitória em casa. Show de bola, mano. Eu também vou de 1-1, o Vasco é muito forte em casa, porém mais resultado do que jogando bem, né? Tem jogando alguns jogos mal, mas em casa dificilmente perde. E o Bahia, né, por mais que fora de casa não seja um ótimo visitante, contra o Vasco, né, os últimos jogos aí tem se dado melhor, então por isso 1-1 esse jogo. Fechou. Fechou, então, né? Pedir a galera aí, mais uma vez, reforçando, deixa os palpites de vocês aí, até porque a brincadeira é essa, né? Depois vocês voltam aí pra ver se mitou. Pra mitar tem que cravar 3, né, Sara? É isso aí, crava 3 placares, manda pra gente aí que a gente vai falar o nome de vocês e vão ficar famosos. Né? É isso aí. Valeu. Valeu.